Bom, e vamos para o nosso próximo assunto. Nesta segunda-feira, o governo de São Paulo vai anunciar o Programa Estadual de Vacinação da Coronavac. A vacina contra a Covid-19, que é produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, ainda está na terceira fase de testes. E por isso, o imunizante precisa ser liberado pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde, Anvisa. A previsão é que ainda neste mês o relatório final dos testes seja entregue ao órgão. Mesmo sem o investimento do governo federal, o governador João Dória disse em coletiva de imprensa na semana passada que a imunização vai ser realizada. Então, sobre essa expectativa do início do plano de imunização em São Paulo, em São Paulo ser o primeiro estado a dar a largada para a vacinação, nós vamos conversar com o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Renato Kifuri. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Lívia. Sempre um prazer falar com você e os ouvintes aí da Rádio Jovem Pan. Bom, doutor, então, como eu disse agora há pouco, o governo de São Paulo vai anunciar hoje o Plano Estadual de Vacinação da Coronavac. Gostaria de perguntar qual que é a expectativa, o que nós podemos adiantar, mas principalmente como que funciona um plano de vacinação? Olha, Lívia, o plano ele não se resume somente à escolha da vacina, né? As questões de uma aplicação em milhões de pessoas num curto espaço de tempo envolve questões de logística, envolve questões de armazenamento, dos insumos, da escolha do público-alvo, da vigilância dos eventos adversos, do registro vamos dizer, das doses aplicadas, registro digital, informatizado dessas doses, dos estudos de impacto pós-introdução. Quer dizer, o programa ele é feito de muitos aspectos que não são relacionados à aplicação. Agora nós temos um conflito, que é o governo federal lançando um programa que é nacional, e o governo do estado de São Paulo também pretendendo lançar um outro plano, que é o grande desejo de todos nós que estamos aqui na comunidade acadêmica, é que haja uma fusão dos dois esforços, as duas vacinas entrando no calendário, sendo uma indicada para alguma população, outra vacina para outro, construir uma estratégia conjunta seria o melhor cenário. Isso mesmo, doutor. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse plano federal e o plano estadual, que ainda divergem muito, Porque a Secretaria de Saúde de São Paulo diz estar, inclusive, preocupada com o turismo de vacina em 2021. Então, explica pra gente, doutor, por favor, quais seriam as implicações de um plano estadual, que talvez até comece antes do que a esfera federal, fazendo com que diversas pessoas do Brasil queiram vir para o estado de São Paulo para tomar essa vacina? Exatamente, Esse é um dos aspectos só, Lívia? As pessoas que estão na fronteira, ou mesmo que distantes, querendo se deslocar para cá para receber vacinas, isso cria certamente não só um problema administrativo para as questões técnicas, mas até de dispersão da pandemia, com muita gente viajando para locais ou se deslocando de um local para o outro. Esse não é o ideal, porque São Paulo pode fazer isso, o Paraná pode fazer, a Bahia pode fazer isso. Raramente aconteceu, ou pontualmente aconteceu no passado. Agora, num cenário de pandemia, seria muito ruim nós termos parte da população brasileira vacinada, parte não vacinada. O SUS sempre se caracterizou pela universalidade, pela equidade entre todos. Então, eu ainda acredito que os esforços de termos uma única estratégia nacional, como vem sendo clamado pelas todas as entidades, seja o ideal. Talvez vamos ter que aguardar o prazo de registro de ambas as vacinas. Talvez ambas estejam disponíveis com intervalos não muito distantes uma da outra, A Sinovac, o Instituto Butantan, ainda não apresentou para a Anvisa seus dossiês. A Oxford já chegou a apresentar a primeira parte da sua documentação. Então, talvez nós tenhamos uma diferença de semanas ou muito pequena entre o licenciamento e a aprovação de ambas as vacinas. E aí, quem sabe, a gente possa
construir uma estratégia nacional, utilizando as duas vacinas, que seria o melhor cenário, é o que todos nós desejamos, que tenhamos um número maior de doses para aplicar no Brasil como um todo, não dividindo brasileiros em classe que pode tomar vacina ou que não pode, que essas doses sejam suficientes para estabelecer uma estratégia, ao menos no primeiro momento, para proteger os profissionais da saúde e os grupos mais vulneráveis, e depois ir ampliando para toda a população. Então, eu acho que esse é o caminho a ser construído, deixar as desavenças, as disputas políticas de lado e construir o que é melhor para a nossa sociedade. Com certeza, né? Visando a saúde de todos os brasileiros. E, doutor, além do plano estadual de vacinação que será anunciado hoje, o invase da matéria-prima recebida na semana passada também começa a ser feito nesta segunda-feira. Explica pra gente como que funciona esse processo. Nós podemos dizer que, de fato, a Coronavac começa a ser produzida hoje? Na verdade, o processo de transferência de tecnologia, né, o Brasil vem recebendo, especialmente na última década, nos últimos 12 anos, à medida que ele compra vacinas para o nosso programa, para a nossa população, ele tem estabelecido acordos de parceria de transferência de tecnologia. Então, o Brasil se compromete a comprar de um laboratório internacional as vacinas para as crianças brasileiras, por exemplo, e no prazo de 5, 10, 15 anos, esse fornecedor se compromete a transferir a capacidade para um laboratório de produção, para um laboratório brasileiro. Esse é um processo lento que começa dessa maneira, começa no invase, recebendo a matéria-prima e só praticamente nós vamos aqui enfrascar, rotular, fazer a bula em português e distribuir a vacina. Com o passar do tempo, né, nós podemos, a partir da aquisição da tecnologia de produção, ampliar, nós podemos recebendo aos poucos os insumos, às vezes semi-prontos, até que depois de um prazo, uma vez estabelecida a parceria final, nós produzimos 100% do produto aqui no Brasil. Então esse é um processo que leva tempo, mas ele se inicia dessa forma. Então, nós iniciando, recebendo o produto praticamente pronto, a nós cabendo rotulagem, enfrascamento, distribuição, e depois esse processo vai adiantando. Esse é um bom sinal, né? Qualquer vacina hoje introduzida para os brasileiros e com compromisso de manter a produção ou de criar condições de produção aqui no Brasil, garante a sustentabilidade do programa, garante a nossa autossuficiência e a independência do mercado internacional. Bom, doutor, e nós estamos falando muito também que a vacina Coronavac está na terceira fase de testes e a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Anvisa. Então, o Instituto Butantan já deve começar a produção da Coronavac nesta segunda-feira, como nós acabamos de falar. Na sua avaliação, qual é a expectativa para que esse relatório final dos testes seja de fato enviado ao órgão, à Anvisa? As vacinas que estão na fase 3, né, na última fase de desenvolvimento, praticamente todas elas, assim foi com a da Moderna, a da Pfizer, a de Oxford, agora deve acontecer com a Butantan, esta análise interina, né, de parte dos estudos já acumulados, aí com 10, com 15, com 30 mil, dependendo da vacina que já pode interromper os estudos, essa análise interina já demonstram, já devem ser capazes de demonstrar a eficácia do produto, seja de 70, de 90, de 95. Então, a partir do momento que esses dados, vamos dizer assim, tabulados pelos pesquisadores, forem submetidos às agências regulatórias, né, aqui no caso do Brasil, a Anvisa, a agência vai ter um prazo para rever esses dados. Vai olhar, vai consultar seus especialistas, seus consultores, vai verificar a planta das fábricas, vai ver se está tudo dentro da conformidade de boas práticas em imunizações, boas práticas clínicas, e aí vai soltar a recomendação, baseado nos dados desses estudos, com as indicações, restrições e contraindicações, uma bula do produto, né? Então, uma vez licenciada pela Anvisa, a Anvisa solta um relatório, que nada mais é do que a bula do produto, dizendo que a vacina está recomendada para esses grupos ou não, com algumas restrições, contraindicações e assim por diante. Então, esse licenciamento é que vai permitir a utilização no país. E aí nós temos dois tipos de licenciamento.
um licenciamento chamado emergencial, que é aqueles que faltam ainda dados, mas a Anvisa requer para a Anvisa o licenciamento, a Anvisa pode fornecer esse licenciamento com restrições, continuação dos estudos, ou licenciamento às vezes definitivo. Eu acredito que a maioria vai caminhar para o licenciamento emergencial. Bom, doutor, e agora eu quero falar também do plano de vacinação do governo federal, que foram anunciadas, medidas na semana passada, sobre a vacinação do governo federal. O governo resolveu tirar 2 grupos da lista de prioridades para imunização. São eles os motoristas de transporte coletivo, que é algo perto de 678 mil trabalhadores, e pessoas com idade entre 50 a 59 anos de idade, ou seja, cerca aí de 23 milhões de habitantes de brasileiros, tá? Gostaria de te perguntar, o que é ideal, quais são os grupos prioritários ideais em um plano de vacinação no cenário em que nós vivemos, da urgência de se combater, de frear a Covid-19, e também quais são os grupos prioritários que o senhor espera que o governador João Dória irá anunciar na tarde de hoje? Olha, a definição dos grupos prioritários pelo governo federal foi feita baseada na incidência da doença, no risco de hospitalização e risco de morte em cada grupo. Não foram dados importados de outros países, copiados do que fazem os americanos ou os ingleses. Foram feitas essas análises, nós fizemos com dados nacionais. Então, nós observamos, por exemplo, qual o risco de um indivíduo com mais de 80 anos adoecer, hospitalizar e vir a falecer pela Covid. Pois qual é o risco de um diabético, qual é o risco de um obeso, qual é o risco de alguém com 70 a 80 anos, de 50 a 60, de 65. Então, de acordo com esse risco, quantas vezes aumenta mais o risco com essas condições, que foi hierarquizado toda essa estratégia. Então, 2 grupos saíram dessa análise de risco, que foram os profissionais da saúde, obviamente pela manutenção do sistema funcionando de saúde, e segundo foram os indígenas, que não dá para visitar muitas aldeias várias vezes, tem que fazer a aplicação numa única visita. Então, excetuando-se os indígenas e os profissionais da saúde, os demais grupos foram hierarquizados de acordo com o seu risco. Então, primeiro acima de 75 anos, idosos institucionalizados, depois os de 60 a 74 anos, depois os portadores de doenças crônicas e depois os professores, os privados de liberdade, seguranças, e aí nós vamos descendo. À medida que nós formos adquirindo quantidades suficientes de vacina para vacinar toda a população, é claro que todos deverão ser vacinados, mas não faz sentido vacinarmos um indivíduo de 52 anos enquanto todos os maiores de 60 não estiverem vacinados. Então, obviamente, se ele não tiver nenhuma condição de risco. Então, essa hierarquização é feita baseado no risco de adoecimento, forma grave e morte desses indivíduos. Acredito que São Paulo adotará a mesma estratégia. Não se pode, vamos dizer, tirar do nada uma estratégia ou vacinar primeiro um grupo ou outro. Isso tem que ser baseado em evidência e tem que ser baseado em nossos dados, e não no que acontece em outros países que têm dinâmicas diferentes, têm pirâmides etárias diferentes, têm condições de acesso diferentes. Então, a nossa realidade é muito importante na análise e na definição dessa estratégia. Nós conversamos com o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Renato Kifuri. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, pelas informações, os esclarecimentos. Sempre muito bom conversar com o senhor. Eu que agradeço, Lívia, é sempre um prazer. Ótima semana para você.